Nesse vídeo você vai aprender sobre os 3 principais substitutos da poupança e vai entender por que eles são muito melhores para guardar o seu dinheiro da reserva de emergência. E olha só, fica até o final, que eu também vou mostrar como que você navega ali na sua corretora, na sua conta do banco, para que você consiga identificar esses produtos e que você saiba o melhor para a sua realidade. Fala investidor, fala investidora, aqui é o Kelvin Saigusa da Faz Capital, escritório de investimentos da XP, que te ajuda aí em todos os aspectos da sua vida financeira. De investimentos, seguros, crédito ou o que você precisar do universo aí do mercado financeiro. E olha só, eu sei que é super confortável deixar o seu dinheiro lá na poupança, que é o primeiro investimento que todo brasileiro geralmente conhece. Mas existem algumas opções que são muito melhores, também com a segurança, mas com a rentabilidade esperada que é ainda maior. E aqui nesse vídeo eu separei aqui as 3 principais opções que a gente sempre usa aqui na Faz Capital para os nossos clientes e eu vou apresentar para você que você também fique sabendo sobre isso e tome suas melhores decisões em relação a investimentos. Vamos falar de coisa boa, vamos falar sobre o Tesouro Selic, que é a primeira opção de investimento que eu quero deixar para você conhecer aqui. Ele é bem conhecido justamente aí como a porta de entrada do Tesouro Direto e funciona de uma forma muito simples. É um investimento pós-fixado, de renda fixa, que acompanha a taxa Selic. Pós-fixado significa que o investimento acompanha um índice específico e você só descobre na prática quanto que o investimento rendeu no fim da aplicação. Esse tipo de título também é aquele que é o mais comum de todos do mercado. E, geralmente, quando a gente fala de investimentos em renda fixa, de um modo geral, você geralmente lembra desse aí. Ao invés de ser direto ao ponto e render, por exemplo, 10% ao ano, ele rende a taxa Selic, mais ou menos uma pequena correção. No caso do Tesouro Selic, o título é pós-fixado na taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia, que é aquela taxa de juros que é mostrada ali, por exemplo, no Jornal Nacional. E ela pode mudar a cada 45 dias dentro de uma reunião do Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária, atrelado aí ao nosso Banco Central. Então, juntando tudo isso que eu acabei de falar, imagina o seguinte exemplo. Se a taxa Selic é de 15%, segundo o CARD do próprio Tesouro Direto, a rentabilidade anual seria 15%, mais essa variação aí que está disposta na tela. Outra ótima opção para sua reserva de emergência são os certificados de depósito bancários, que são investimentos de renda fixa emitidos por bancos. Essa aqui é uma opção muito comum e bem facilmente encontrada na maior parte das instituições financeiras e provavelmente você deve ter ela em algum lugar por aí. Ainda assim, é importante que você leve em consideração algumas questões bem específicas. Porque quando você investe em CDBs, você está investindo em um tipo específico de renda fixa que pode ter vários jeitos diferentes. Então, quando você investe em CDB, existem algumas coisas que você precisa levar em consideração. Então não dá para ir no banco e falar, quero comprar CDB, do mesmo jeito que não dá para chegar ali na padaria e falar, quero comprar pão. Porque a atendente vai lá e ela vai te perguntar, que tipo de pão? Maior ou menor? Artesanal? Você quer recheado? O que você vai fazer com esse pão para que eu consiga entender a melhor solução para você? No caso do CDB, você vai precisar estar atento ao prazo e à rentabilidade do ativo, porque nem todo CDB pode ser resgatado diariamente e nem todo CDB vai ser pós-fixado no CDI, apesar de a maioria ter essa classificação. Aliás, falando em CDI que eu acabei de mencionar, outro ponto importante é que você tem que buscar algo próximo de 100% do CDI, que é uma rentabilidade bem próxima ali do Tesouro Selic, que foi o ponto primeiro que a gente acabou de comentar. E para fechar as nossas 3 opções, a nossa terceira opção de investimento para a reserva de emergência, que é melhor que a poupança, são os fundos de investimento DI, vinculados aí à taxa DI de depósito interbancário. Caso você não saiba, um fundo de investimento é a junção de dinheiro de vários investidores diferentes dentro de um fundo que é gerido por um gestor técnico responsável que sabe bastante sobre investimentos para poder ficar com esse tipo de responsabilidade. Em uma estrutura como essa, o investidor comum ele consegue ter acesso a investimentos que a princípio só seriam possíveis em uma grande estrutura, como por exemplo um fundo de investimento. É o que a gente chama aí de investimento institucional. E da mesma forma que o CDB, você não vai sair por aí falando, eu quero comprar um fundo de investimento DI, não é assim que funciona. Porque existem justamente vários fundos diferentes, com jeitos diferentes e dinâmicas diferentes. Então você vai ter que olhar ali na sua corretora as opções possíveis e verificar aquele que tem uma menor taxa de administração, com a rentabilidade aí dos últimos anos próximo de 100% do CDI, considerando que esse é o nosso benchmark, a nossa perspectiva atrelada aí para a reserva de emergência. No caso dos fundos DI, existe uma legislação que diz que esse tipo de estrutura tem que ser composta de no mínimo 95% dos títulos atrelados ao CDI ou à Selic. Por isso, apesar da gente ter aí vários tipos de fundos diferentes no mercado, essa classe específica de fundos que a gente está falando tem composições muito semelhantes.
Antes de falar da poupança e por que essas opções são bem melhores aí daquelas que eu acabei de apresentar, dá uma força, clica aí no like. Se você curtiu o conteúdo até aqui, manda um like aí que justamente ajuda a gente a criar conteúdos cada vez mais interessantes para você aí no futuro. Esse canal é novo, então a gente está construindo várias coisas legais, o seu like vai ajudar a gente. E agora vamos lá. A parte mais importante de um investimento para fazer a sua reserva de emergência é a liquidez, e isso a poupança tem de sobra. Se você pede para resgatar em um dia, consegue receber no mesmo dia ou ali no máximo no dia seguinte, dependendo do horário que você fizer a sua solicitação ali de resgate da poupança. Só que isso não é um benefício exclusivo da poupança. Essa liquidez ela é natural de outros elementos ali, como por exemplo os fundos DI, CDBs, o Tesouro Direto, que também possuem esse tipo de característica de liquidez diária. Então, todas essas opções podem funcionar muito bem para você guardar o seu dinheiro de forma rápida e resgatar também. Um outro ponto importante ali nessa comparação é o risco. Nesse tipo de investimento, você não pode colocar seu recurso em um lugar arriscado e que eventualmente possa oscilar o preço de um dia para a noite. Até porque caso você precise desse dinheiro do dia para a noite, é bem importante que você consiga garantir que você vai ter ali algum tipo de quantia ali na sua conta, né, que não vai cair drasticamente de um dia para a noite ali, caso o mercado eventualmente esteja muito ruim. E nesse caso, a poupança faz sentido, porque ela não vai desabar do dia para a noite por um ponto de vista de oscilações do mercado. Só que esse também é o caso dos fundos DI, dos CDBs e do Tesouro Direto, especialmente o Tesouro Selic. E a mesma lógica se aplica para o risco dessas aplicações. A poupança e os CDBs são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito até o limite de R$250 mil por instituição financeira. O Tesouro Direto não tem essa garantia do FGC, porque é um recurso do Tesouro Nacional, e é justamente essa instituição que vai respaldar o seu investimento, que é a maior do nosso país. E aí, na maior parte das vezes, inclusive, os investimentos aí no Tesouro são os mais seguros de cada país do mundo, e isso também inclui o Brasil. E aí, ali no caso do fundo DI, por mais que não haja uma garantia do FGC, os investimentos do fundo são feitos em títulos privados, como por exemplo CDBs, que a gente acabou de comentar, e também os títulos públicos, como aí o Tesouro Direto. Então, no fim das contas, essa segurança acaba sendo compartilhada, já que a gente sabe que o fundo DI é pelo menos 95% desse tipo de aplicação. E olha só que interessante, até esse momento, tudo que a poupança tem de positivo, todos os outros produtos que eu acabei de apresentar também tem. A questão é que esses produtos acabam ganhando na rentabilidade também, porque a poupança rende conforme essa tabela aqui, justamente dependendo aí do valor da taxa Selic, se ela for superior a 8,5% ou inferior a 8,5%. Lembrando, né, que a taxa referencial é um número muito pequeno ou zerado e não implica em grandes mudanças na rentabilidade aí de 70% da Selic ou dos 0,5% ao mês aí no caso da Selic maior do que 8,5%. Agora que você já conheceu os 3 substitutos da poupança e também já entendeu por que eles são melhores, eu quero te mostrar aqui no meu computador como que você encontra esses produtos na sua corretora e como que você identifica os pontos que eu comentei no decorrer do vídeo. Então vamos para a tela? Beleza, olha só. A gente está entrando aqui no site da XP para você ter uma ideia de uma corretora específica. Essa tela aqui, você entra quando você chega em produtos, vai ali em Tesouro Direto, como você pode ver aqui, em renda fixa, títulos públicos, e aí você entra nessa tela. E aí você consegue acessar aqui o Tesouro Direto ou ainda o Tesouro XP, aquilo que fizer mais sentido dentro do seu contexto. Aqui você consegue ver os tipos de títulos que estão disponíveis para que você consiga investir. E olha só, a gente tem os pré-fixados, a gente tem o Selic, a gente tem o IPCA, e como a gente conversou, para a reserva de emergência, o que faz sentido é o Tesouro Selic. Então a gente consegue ver aqui, ó, Tesouro Selic. E olha só, a gente consegue ver que a rentabilidade do Tesouro Selic é Selic mais essa taxa aqui a mais. Então a gente consegue ter essa clareza sobre o tipo de investimento, o tipo de produto que a gente está trabalhando. Então essa aqui, por exemplo, seria uma opção possível aí para a sua realidade, assim também como esse Selic aqui de baixo, que é o Selic 2027, uma dinâmica um pouco diferente. Seguindo aqui para o nosso outro tipo de investimento, né, falando sobre emissões bancárias, os nossos certificados de depósito bancário. Quando a gente entra aqui no ambiente de emissões bancárias, que a gente consegue acessar por meio de produtos, renda fixa, e aqui, ó, emissões bancárias, a gente consegue ver os tipos de produtos que a gente tem à disposição. E daí a gente tem aqui alguns ativos em destaque, e a gente consegue ver os nossos ativos disponíveis. E aí, por meio, de repente, desse nosso filtro, a gente consegue verificar exatamente quais são os títulos disponíveis. Aqui a gente tem os títulos em destaque, a gente consegue ver agora a maior parte dos títulos como um todo. Então, se a gente acessar aqui pelos ativos, a gente consegue encontrar. Por conta do horário que a gente está fazendo esse vídeo nesse momento e que já fechou o mercado de emissões, o mercado de renda fixa como um todo,
a disponibilidade de títulos está escassa. Mas quando você entra nesse ambiente aqui, você entra em CDB, você consegue identificar aqueles que fazem sentido para a sua realidade. E nesse caso, o que você tem que levar em consideração, e eu vou utilizar outros tipos de títulos para que você consiga entender, é justamente aquilo que a gente falou, de rentabilidade e de prazo. Então aqui, por exemplo, a gente está vendo aqui uma LCA Rabobank janeiro de 2024. O vencimento é justamente o momento em que você vai poder resgatar esse título. Então, nesse caso aqui, não faria sentido para uma reserva de emergência, a gente precisaria de alguma coisa que tivesse uma liquidez diária. E no caso, a rentabilidade faria mais sentido algo próximo dos 100% do CDI, no caso de um CDB. A LCA já é uma outra dinâmica, a gente não comentou no vídeo, ela tem isenção de imposto de renda e nesse caso, esse 92% é até um pouco superior ao 100% do CDI no contexto de CDB. Mas, no caso do CDB, seria interessante que você procurasse essa rentabilidade um pouco mais acima, tá? Então, existe esse paralelo entre esses dois tipos de títulos. Indo para o nosso último item aqui de comparação, os fundos de investimento referenciados DI ou simplesmente fundos de investimento DI. Quando você acessa a aba aqui dos fundos de investimento e você vai até os nossos fundos disponíveis, ou ainda pesquisa aqui, como por exemplo, para o referenciado DI, você consegue verificar aqui abaixo aqueles que a corretora em si tem à disposição. E nesse caso você consegue ver aqui, né, esse fundo aqui que ele é um referenciado DI, tá aqui mostrando aqui na tela, assim como todos os outros. Essa dinâmica, como eu mencionei para vocês, é relativamente semelhante, porque eles têm que ter 95% do seu patrimônio investidos em títulos públicos ou títulos privados, indexados aí a Selic ou ainda ao CDI, e por conta disso, quando a gente observa isso aqui na nossa plataforma, eles têm aí as suas estruturas semelhantes. E aí o que a gente verifica aqui é justamente essa estrutura e ainda a taxa de administração. E aí, como a gente pode ver, a gente tem as taxas de administração de cada um desses fundos aqui para que você consiga escolher aquele que faz mais sentido para você e também a rentabilidade nesse último período, né? Nesses 12 meses, 24 meses e 36 meses, e assim você consegue encontrar aquele que faz mais sentido para você. E naturalmente, se você ainda assim se sentiu desconfortável, não sabe escolher, não se sente à vontade para poder tomar essa decisão, procure um especialista. E é justamente para isso que a gente está aqui, para isso justamente é esse tipo de trabalho que a gente faz aqui, por exemplo, dentro da Faz Capital. Se você ficou com alguma dúvida, qualquer uma, fala com a gente aqui nos comentários e se esse vídeo foi útil para você de qualquer forma, manda o like, se inscreve no canal e já ativa o sininho para que você não perca mais nenhum dos nossos conteúdos. A gente vai começar uma série de vídeos aqui nesse canal, então a sua contribuição vai fazer toda a diferença para nos ajudar a seguir trazendo informações que são cada vez mais relevantes e de maior qualidade para você. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.